gente, tudo bem? Eu quero falar com vocês sobre como eu aprendi o espanhol e eu cheguei a aprender sozinha, mas também eu tive ajudas e recursos para eu chegar a poder falar o espanhol. Bem, meu espanhol não é exatamente, quando eu falo, não é como espanhol mesmo, assim, é mesclado, é misturado com a gramática do português com o espanhol, aí fica tipo um portunhol, mas as pessoas me entendem, sabe? Quem fala espanhol mesmo, certinho, as pessoas me entendem. E eu cheguei assim, primeiro eu comecei a falar com uma pessoa que era em espanhol e eu não entendia nada. Me escrevia em espanhol e eu não entendia nada. Então, depois que eu vi isso, comecei a ter um interesse pelo espanhol e queria saber o que essa pessoa estava comunicando comigo. Então, o que me ajudou muito, o que abriu minha mente sobre o espanhol, foi o telecurso. Porque, assim, tem muitas palavras que são parecidas no espanhol com o português. Eu acho que é a língua que chega mais próxima da gente, além do português de Portugal, né? Isso mas o espanhol se assemelha muito também. E é assim, a diferença é muito pouca. Então, o que vai mesmo diferenciar o espanhol para o português é mais na hora de você escutar, porque quando você lê as palavras e tudo, muita coisa você entende num texto. Se você está na escola e tudo, você vai ver os textos em espanhóis e tem muitas palavras do espanhol que é também a mesma coisa para o português. Só que na hora que você escuta, é diferente, tá entendendo? Como, por exemplo, a palavra que a gente fala vida, para eles é vida, tá vendo? É como se fosse um B na hora do V. Então, é diferente na hora de escutar, e por isso que a gente sente muita dificuldade na hora que escuta eles falando que a gente acaba não entendendo nada. Mas eu vejo isso, que é a linguagem mais fácil pra gente aprender é o espanhol. Então, se a pessoa aprendeu o inglês, desculpa, se a pessoa aprendeu inglês, mas não sabe o espanhol, é coisa de prática, sabe? Porque ela aprimorou mais o inglês, ela buscou mais estudar mais o inglês e não quis aprender o espanhol. Mas se você dedica ao espanhol, você acaba aprendendo bem mais rápido do que o inglês. Porque a língua é fácil de aprender, é bem mais fácil, tem muita coisa parecida com o português. E por isso que eu tô assim, estimulando vocês, se você quer aprender mesmo espanhol. Quando eu cheguei a fazer meu estágio de pedagogia, eu vi muita criança que falava pra mim, dizendo assim, eu quero aprender o espanhol, eu quero saber falar em espanhol. E eu dizia, não, você vai aprender, você pode tudo, todo mundo pode, não é assim, mérito meu, não é um dom, algo assim. Qualquer pessoa pode aprender e eu vejo assim, claro que Deus abençoa a mente, Deus abre a mente, e ainda mais se você tem um propósito sobre isso, com Deus, sobre ou fazer missões, ou algo do tipo sobre o espanhol, ou ser professora no Brasil e ser professora de espanhol. Se você tem um propósito sobre isso, Deus abre bem mais rápido a porta e com certeza Ele vai te abençoar, sim, com inteligência. Você vai entender tudo que você está precisando para poder falar essa língua. E eu vi isso, que o que me ajudou foi isso, ter alguém para falar em espanhol, que isso abriu assim minha mente bem diferente quando você não tem alguém que você possa falar, sabe? Porque até a própria pessoa vai te corrigindo, você vai soltando mais a voz, você deixa de ter vergonha ou aquele ressentimento que vai errar. E também me ajudou muito o telecurso. O telecurso me ajudou para eu poder saber mais palavras, para eu aprender mais rápido, mais sobre essa parte mesmo do estudo. E também no telecurso eles chegam a falar em espanhol, sabe? Então você também trabalha a escuta. Outra coisa que me ajudou muito foi as músicas.
E ouvir as músicas também ajudava eu a aprender novas palavras e também a falar. E eu tentava também cantar as músicas em espanhol. Então, quando eu cantava as músicas, eu acabava aprimorando mais meu espanhol e falando mais certo o espanhol. Sem erros, sem vergonha, sabe? Me dava mais segurança na hora de eu começar a falar o espanhol com alguém. E é isso, gente. Eu deixo converso com você. Cheguei a falar pra vocês da minha história. Estou conversando com vocês sobre isso. Pra se você tem o interesse de aprender espanhol, eu vejo assim, não tem recurso. Eu sou um exemplo vivo que você não precisa de recurso. E eu cheguei a ter aulas de espanhol com professor, com livro e tudo. E o interessante é que eu não estava aprendendo, não conseguia, sabe? E também tinha assim na minha cabeça, será que eu não tenho capacidade de aprender ou não sou tão inteligente tudo, sabe? Eu sempre tive isso em toda a minha vida, mas Deus que me mostrou que não, que somos capazes, sabe? Se você tem esse interesse do espanhol, anota o que eu falei e que você vai sim conseguir, sabe? Aprender essa língua, não é difícil, é só mesmo força de vontade e aplicar o que eu falei, que vou repetir de novo, é você ter alguém para falar o espanhol e o melhor é se essa pessoa sabe falar corretamente o espanhol, sabe? Ou se ela já mora fora e é a língua dela, melhor ainda, sabe? Porque não tem erro. Outra coisa também, além de ter uma pessoa para você falar em espanhol, e essa pessoa tem que saber o espanhol, sabe? Você ouvir o telecurso como eu fiz, que vai ajudar muito, e é de graça, aqui no YouTube você procura e tem. E outra coisa que também ajuda para aprender o espanhol é escutar as músicas, e também é bom você anotar, sabe, o que dá no telecurso. Tem um caderninho para você anotar, escrever e tudo, porque é bom que você vai memorizando, você vai entendendo melhor, escrevendo. E é só isso, gente, sabe? O restante tem os outros recursos, que é o Google, tudo isso que eu tô te falando é de graça. Então, é só mesmo fazer isso e você vai conseguir falar o espanhol, sabe? Então, gente, espero que possa ter ajudado vocês. Espero que vocês possam conseguir, da mesma forma que eu alcancei, sobre aprender o espanhol sozinha. E sim, eu tô aqui, prova viva que somos capazes, sim, de aprender uma língua só. E ainda mais o espanhol, que é bem próximo do português, sabe? Somos capazes e não desista. Até a próxima.